Antes de entrarmos na profundidade sagrada do Salmo 23, permita-se viajar por alguns instantes até o início do século passado, na Nova York dos anos 1920. Imagine aquela época, um tempo de quebra, de crise, de incertezas, onde a Grande Depressão estava transformando a vida das pessoas, tirando empregos, colapsando negócios, criando medo e escassez por toda parte. Foi exatamente nesse cenário que Florence Scovel Shinn floresceu. Florence não era apenas uma escritora, era uma artista, uma professora de metafísica e uma mulher de presença serena e firme. Enquanto o mundo desmoronava ao redor, ela permanecia imperturbável, ensinando algo que parecia impossível para muitos: que a mente humana é capaz de transformar circunstâncias externas, que Deus age por meio da palavra, da imaginação e da fé, que cada pessoa é co-criadora da própria realidade. Ela falava isso com tanta certeza que quem a ouvia não duvidava. Sua voz não tinha pressa. Era suave, mas carregada de autoridade espiritual. E talvez sua maior força estivesse na forma como ela acompanhava seus alunos, olhando nos olhos deles e dizendo: nada é difícil para a mente divina. Apenas entregue e declare. Alguns desses alunos estavam desesperados. Muitos haviam perdido tudo. Mas Florence acreditava neles quando nem eles acreditavam em si mesmos. Ela os ensinava a rezar de maneira nova, a afirmar em vez de pedir, a tomar posse daquilo que desejavam com o coração, não com a carência. E um a um, eles começavam a testemunhar milagres. Uma de suas alunas mais conhecidas havia perdido o emprego e estava afundada em dívidas. Florence a ensinou a repetir diariamente: eu tenho um caminho perfeito. Eu tenho o trabalho perfeito. No tempo perfeito. A jovem começou a sentir alívio, como se algo invisível estivesse movendo peças ao seu favor. 3 semanas depois, recebeu uma proposta de trabalho que ela nunca teria imaginado. Algo melhor do que todos os empregos anteriores. Não foi coincidência. Foi alinhamento. Outra aluna, uma senhora mais velha, sofria com uma sensação profunda de abandono e insegurança. Florence então lhe disse: você se esqueceu da sua herança divina. Mas ela não se esqueceu de você. Declare que nada pode faltar. A mulher começou a afirmar: eu sou suprida de forma abundante e constante. Pouco tempo depois, recebia presentes inesperados, ajuda de pessoas que surgiam do nada e até uma doação financeira que resolveu seus maiores temores. Florence ensinava que não existe situação perdida. Existe apenas a mente que ainda não despertou para a sua verdadeira fonte. E é exatamente aqui que o Salmo 23 entra, não como um texto religioso, mas como uma declaração metafísica de poder, proteção e abundância. Quando Florence lia o Salmo 23, seus olhos brilhavam. Ela dizia que esse salmo é uma das mais poderosas afirmações de fé já escritas. Ele não suplica, ele não implora, ele não pede. Ele declara, ele reconhece, ele assume. E isso é a chave de toda manifestação. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Para Florence, essa frase não é sobre pedir que nada falte. É reconhecer que já existe provisão no campo divino.
e que ela se manifesta quando você acredita nisso. O pastor é a mente divina, guiando cada passo. Nada me faltará é mais do que uma frase. É um decreto vibracional. É dizer ao universo: eu estou alinhado, eu estou suprido, eu estou seguro. Quando você repete essa frase com consciência, algo se acalma dentro de você. A ansiedade se dissipa, a urgência some, o medo enfraquece. Não porque a situação mudou ainda, mas porque você mudou. E quando você muda, todo o resto se reorganiza ao seu redor. Deitar-me faz em verdes pastos. Para Florence, verdes pastos representam descanso mental. Representam a paz que surge quando você solta o controle. É o estado onde você permite que a vida flua naturalmente. Verdes pastos são momentos de alívio, onde você percebe que não precisa mais lutar. Que existe um lugar interno onde tudo está resolvido. Que existe uma inteligência maior conduzindo o seu caminho. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Águas tranquilas são a mente serena. A alma em harmonia. Florence dizia que quando você se aquieta, o divino fala. E é na quietude que você recebe instruções, intuições, soluções. Não é na tensão, não é no medo, não é na pressa. É na suavidade. A mente que confia é guiada com clareza. Refrigero a minha alma. Para Florence, refrigerar a alma é relembrar a verdade espiritual. É sentir a presença divina dentro de você. É sair da vibração da perda e voltar para o estado de unidade. É quando você sente que não está sozinho, que uma força invisível te sustenta. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Justiça na metafísica não é julgamento. É equilíbrio. É correção de rota. É colocar você exatamente onde deveria estar, mesmo quando você não sabe como. O universo tem uma precisão perfeita. Ele ajusta tudo de acordo com a vibração que você sustenta. Quando você muda sua vibração, o caminho muda. A vida te coloca em trajetórias que antes pareciam inacessíveis. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Florence era firme ao explicar esse trecho. O vale não é literal, é o estado de consciência. Morte aqui significa a morte do velho eu, do velho pensamento, da velha crença de escassez, da velha identidade limitada. Toda vez que você evolui, algo em você morre. Mas é nesse momento que você precisa de coragem. Porque é atravessando a sombra que você alcança a luz. Porque tu estás comigo. Essa frase é uma âncora espiritual. É o lembrete de que você nunca anda sozinho. Que exista o que existir, haja o que houver. Você é sustentado por uma presença maior. Você é guiado. Você é amado. E quando essa frase realmente entra na sua consciência, o medo perde o poder. A tua vara e o teu cajado me consolam. Para Florence, vara e cajado representam direção e proteção. Representam a sensação de ser conduzido com firmeza, mas com ternura. É a confiança de que, mesmo quando não entende, você está sendo conduzido ao melhor caminho possível. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ela dizia: inimigos não são pessoas. São pensamentos. São vibrações de medo, culpa, ansiedade e escassez. E o divino prepara uma mesa de abundância
mesmo diante dessas sombras. A mesa é a provisão. É o bem que chega apesar de tudo. É o milagre que surge na contramão da lógica. É quando a luz vence a escuridão sem esforço. Unges a minha cabeça com óleo. Para Florence, óleo representa consagração. Representa luz, intuição, clareza. É a abertura do caminho espiritual onde tudo flui com graça. É o toque da inspiração divina na sua mente. O meu cálice transborda. Essa é uma das frases mais fortes da metafísica. Transbordar significa que não é apenas o suficiente, é mais que suficiente. A abundância espiritual não conhece limites. Quando você se alinha com a verdade, ela transborda em ideias, oportunidades, recursos, coincidências divinas. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Florence dizia que bondade e misericórdia são a natureza verdadeira da vida. É isso que te segue quando você está alinhado. É isso que te acompanha quando você declara a verdade, em vez de temer a ilusão. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A casa do Senhor, para Florence, não é um lugar. É um estado de consciência. É habitar na vibração da fé, da paz, da abundância. É lembrar que você nunca esteve separado da fonte. Que essa casa é interna. Que ela sempre foi sua. O Salmo 23, lido da perspectiva da metafísica, é um mapa vibracional. É um caminho para retornar ao centro. É uma lembrança de que você nasceu suprido, guiado e protegido. É uma declaração de que nada pode faltar àquele que caminha em confiança. E Florence, com sua sabedoria suave, sempre dizia: quando você declara a verdade, o universo responde. E agora, permita que essas palavras entrem em você com profundidade. Com paz, com luz, porque assim como Florence dizia, o poder está na sua boca. Está na sua mente. Está no seu coração. A verdade espiritual já está vibrando em você. Nada pode te faltar. Nada pode te deter. Você é guiado. Você é provido. Você é cuidado. E a bondade te seguirá por todos os dias da sua vida. Florence dizia que a primeira grande libertação espiritual acontece quando você decide internamente que Deus é o seu provedor, não o emprego, não as pessoas, não o mundo material. Ela explicava aos alunos que o universo responde àquilo que você decide ser verdade. O Salmo 23 começa exatamente com esse ponto de poder. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. É uma decisão, uma escolha vibracional. Não é súplica, não é esperança. É posicionamento interno. Florence ensinava que quando você afirma essa verdade com consciência, você aciona a lei do abastecimento divino. Ela dizia: você não é suprido pela vontade humana. Você é suprido pela fonte. Assim, quando o salmista afirma nada me faltará, ele não está descrevendo o futuro. Está descrevendo o estado natural da alma que se alinha com Deus. É um decreto. É uma senha espiritual. É a lembrança do seu direito divino de abundância. Florence via na imagem dos pastos verdejantes uma metáfora para o estado de consciência onde não há ansiedade. Ela sempre dizia que preocupado não manifesta. Ansioso não recebe, desesperado não cria. Ela pedia que os alunos imaginassem Deus conduzindo-os suavemente para um campo iluminado, cheio de provisão. Esse campo é a mente em paz, porque quando a mente descansa, o bem chega. Quando a mente se entrega, o fluxo se abre.
Florence explicava que águas tranquilas representam o retorno ao ritmo natural da vida. A vida flui. A vida não força. A vida não pressiona. Ela dizia que quando o ser humano se afasta da sua paz interior, ele começa a nadar contra a corrente e tudo se torna difícil. Mas quando ele lembra que é guiado, protegido e suprido, ele volta à suavidade. E nessa suavidade, a prosperidade floresce. Florence ensinava que restaurar a alma é dissolver crenças antigas. O Salmo 23 diz: refrigera a minha alma. Para ela, isso significava: Deus reescreve a minha mente. Ela guiava alunos por exercícios de perdão, liberação e afirmações que limpavam memórias de medo, escassez, fracasso e indignidade. A restauração espiritual é, na verdade, reprogramação mental. E uma mente restaurada manifesta inevitavelmente novos caminhos. Quando o versículo diz: guia-me pelas veredas da justiça, Florence interpretava como: Deus me coloca na rota certa. Deus me posiciona. Deus me alinha ao melhor. Ela dizia que não existe disputa, esforço ou empurrão quando você está na vereda justa. O que é seu chega. O que não é seu se dissolve. O universo reorganiza circunstâncias para que tudo flua a seu favor. Florence falava que o Vale da Sombra é o período da vida em que as aparências parecem ameaçadoras. Quando as contas chegam, quando as portas parecem fechadas, quando o corpo teme, quando a mente duvida. Ela lembrava aos alunos que é sombra, não substância. É aparência, não realidade espiritual. E que a lei da não resistência dissolve rapidamente qualquer sombra. Porque quando você não teme, a sombra se desfaz. Presença divina é a luz que revela que nunca houve perigo real. Florence dizia aos alunos: antes que você precise, Deus já providenciou. O versículo: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Significa que o bem chega mesmo quando a circunstância parece desfavorável. O mundo pode dizer não, mas o universo diz sim. As portas podem parecer fechadas, mas Deus prepara uma mesa, um caminho, uma solução, uma oportunidade, exatamente ali onde parecia impossível. Essa mesa é abundância inesperada. Florence via a unção como o óleo invisível da bênção divina. É a proteção, é a clareza, é a intuição que sussurra. Aqui está o caminho. Quando o Salmo diz: unges a minha cabeça com óleo, significa: minha mente é iluminada, minhas decisões são guiadas, minha visão é clara. Eu tomo decisões que me levam ao bem, e nada externo pode roubar essa luz. Florence sempre dizia que o transbordar não é algo pelo qual se força ou luta. Ele acontece naturalmente quando a consciência está limpa, pacificada e alinhada. Um copo cheio não precisa procurar para onde fluir. Ele simplesmente transborda. Assim é a prosperidade divina. Silenciosa, constante, natural e inevitável quando a pessoa habita no estado interior do Salmo 23. E agora, enquanto encerramos este momento de luz, permita que as palavras ecoem dentro de você como uma verdade profunda, eterna e inabalável. Você é guiado, você é suprido, você é protegido, nada lhe faltará. Que o Salmo 23
unido aos ensinamentos de Florence Scovel Shinn, se torne não apenas um texto sagrado, mas um caminho diário. Que cada passo seu seja conduzido pela certeza de que um bem maior já está preparado. Já está aqui a caminho, já está se aproximando de você. Que você se lembre de que não caminha sozinho. Que a vida conspira a seu favor. Que há uma mesa preparada, um campo florido, um fluxo constante de possibilidades se abrindo diante dos seus olhos. E se este conteúdo tocou sua alma, se trouxe clareza, conforto, expansão e força interior, eu te faço um convite de coração. Inscreva-se agora no canal Florence Scovel Shinn Oficial. Aqui você encontra ensinamentos, orações, decretos e interpretações profundas que elevam sua vibração e ativam sua prosperidade espiritual e material. Clique em inscrever-se, ative o sininho e permita que a luz desses ensinamentos continue te acompanhando diariamente, guiando seus dias, limpando sua mente e fortalecendo seu espírito. Que a bondade e a misericórdia te sigam todos os dias da sua vida e que você habite na casa da abundância, hoje, agora e sempre. Amém.